Olá pessoal, Joca aqui, criador do 4 Mundo, canal mais nerdola do Brasil, e hoje eu venho até vocês com outra polêmica. Vamos ir contra a maré do meio nerdola e explicar o porquê do Superman de Snyder ter falhado. Tá, gente, tá, eu sei, não tô dizendo que ele foi um lixo completo, calma, me deixa explicar, posso explicar? Posso, ok. Vamos lá então. Em primeiro lugar, esse não é um vídeo burro de hate. O canal da 4 Mundo aqui no YouTube não é de memes. Memes a gente faz lá no Facebook. Aqui nós damos nossa opinião. De forma humorística, claro, mas a gente sempre preza pela razão. Então não vamos tacar hate no Superman de Snyder, dizer que foi um lixo completo, não sei o que. Não, vamos elogiá-lo pelos pontos que ele acertou, mas também vamos dissecar seus erros para entender por que essa visão do Super gerou tantas controvérsias. E para facilitar, eu separei essa análise em 3 pontos principais. Primeiro, o que o Snyder fez de certo? Bom, é inegável que o Superman do Snyder tem uma base bem fiéis de fãs, e isso se deve ao fato de que nem tudo que o Snyder fez foi errado, claro que não. Ele conseguiu criar uma versão carismática do Superman, explorando a sinceridade meio atrapalhada do Henry Cavill e fundindo isso com uma visão muito mais edgy, moderna, sombria, dark, emocore do Superman. Claro, uns não gostam, mas isso ao mesmo tempo trouxe sim uma nova roupagem, uma visão, um ar fresco como personagem, sabe? E além disso, muitos conceitos introduzidos por ele são realmente interessantes, como o fato de Krypton ser uma distopia, com aquela questão da eugenia, do controle genético, da seleção natural, e também aquela parte de que o Clark, sabe, passa um tempo viajando pelo mundo, igual o Batman, tentando resolver ali a sua crise existencial. Porque acredite, se tem alguém que sofreria crise existencial, esse alguém seria o Superman. Então essas partes de drama que ele introduziu são sim bem feitas, e não são exageradas e dark demais, não, são coisas interessantes, novas sobre o personagem. Aliás, a crise existencial introduzida por ele foi a mais bem explorada de todos os filmes. Alguém como Superman, como eu disse antes, de fato se sentiria deslocado, gente. Ele de fato se sentiria como se não pertencesse ao nosso mundo. E essa sensação de não pertencimento, ela pode ser sim muito aterrorizante. E a prova disso é você ver gente que vai embora pro exterior. Pergunte como eles se sentem lá fora. A pessoa se sente reprimida, se sente presa, se sente na obrigação de provar alguma coisa. E isso explica muito do porquê o Superman é um super-herói. Então foi genial da parte de Snyder abordar esses temas. E no meio de tudo isso, o farol do Clark acaba sendo a mãe dele. E nenhum outro filme a relação do Superman com a Martha foi tão bem explorada. Eles têm uma conexão emocional verdadeira e podemos ver como Martha sofre ao criar um menino que claramente não é biologicamente humano, mas que possui apenas o coração de um. E sim, isso justifica boa parte do que acontece mais pra frente lá no filme Batman vs Superman, que ainda divide muito mais opiniões, mas acredite, toda a relação do Clark com a mãe dele, com a mãe adotiva dele, é o que justifica o plot do outro filme. Isso foi bem amarrado. Além disso, o Snyder acerta em tentar traçar um paralelo ali entre o Superman e Jesus Cristo, pois embora não tenha sido criado com essa intenção, lá em 1938, Superman foi criado por 2 judeus, 2 caras que não acreditavam em Jesus, o Superman acabou ali, através das décadas, adquirindo essa simbologia. Isso se tornou uma peça-chave na construção do mito do Superman. O Superman representa os valores cristãos americanos. Contudo, todavia, entretanto, os acertos do Snyder acabam por aqui, pois até mesmo quando ele aborda ideias que de fato fazem parte do Superman, ele erra na execução. E não adianta você abordar uma ideia certa e executar ela da forma errada. E é sobre isso que vamos falar nos próximos tópicos. Número 2. O Superman é um herói e não um deus. O primeiro erro do Snyder foi ao trabalhar a simbologia por trás do mito do Superman. Sim, há um paralelo entre Superman e Jesus Cristo, mas isso se resume ao campo da moralidade. Isso não está na natureza do Superman. O Superman não é equivalente a Jesus Cristo na sua natureza. Ele segue uma moralidade cristã. Ponto. Acaba aí. Superman foi criado por um casal de fazendeiros evangélicos do Kansas. Claro que a moralidade dele, gente, ia ser moldada pelas crenças cristãs da sua família e da região onde ele cresceu. Mas o Clark é um imitador de Cristo e não o próprio Cristo. A forma como Snyder aborda a relação do Super com Jesus é herética, é uma heresia, é profana, é subversiva. É como se o Zack Snyder estivesse tentando lacrar, sabe, causar. Ó, tá vendo esse homem alienígena? Ele é teu Deus, ele é igual ao teu Deus, viu? Tô dizendo que ele é Deus, olha como eu sou. Ed, olha Hollywood, olha como eu sou teuzão.
sabe? Soa dessa forma, não soa respeitoso, não soa como se ele estivesse tentando representar o cristianismo, estabelecendo uma iconografia idólatra para o Superman, como se ele fosse o próprio Messias, sabe? Parece que é isso, que ele tá idolatrando o Superman, tentando equiparar o Superman a Jesus Cristo e aí criar aquela velha subversão contra o cristianismo que todo filme hollywoodiano tem que ter. À primeira vista parece, não, os mais leigos do Snyder estão homenageando o cristianismo. Mas pra quem tem um olhar mais crítico vai ver, não, o cara tá tirando sarro, o cara tá sendo subversivozinho. E as versões anteriores do personagem mostravam ele como alguém excepcionalmente bom e até semidivino, mas nunca divino. Essa é a chave. Superman não é um deus, ele é um herói. E sim, heróis podem ter origem divina, podem até ser semideuses, mas não são deuses. O melhor exemplo é o próprio Hércules. Ele era filho de Zeus, tinha força sobre-humana, mas não era um deus, ele era mortal, era passível de erros como todos nós. Os heróis são mais próximos de nós. Por mais poderosos que sejam, ainda são humanos como nós, e por isso conseguimos nos relacionar tanto com eles. E já deuses, gente, deuses são perfeitos, intocáveis e distantes. E os filmes do Snyder parecem se esforçar em reforçar essa ideia. Principalmente no Batman vs Superman, o Super está sempre no céu, acima, superior, distante, como um deus, superior a nós. Ai, Joca, mas o Super tem a cena que ele quebra o caminhão do homem que fez bullying com ele, isso foi humano. Sim, como eu disse, às vezes o Snyder flerta com a ideia certa, mas acaba executando errado. Ele demonstra que não entende o aspecto divino do Superman. Sim, claro que possui um paralelo com Cristo, mas Snyder não entende Cristo e ele também não entende a mitologia grega. Jesus não é uma divindade grega acima de nós. Cristo é humilde, é próximo de cada um de nós. Estamos falando de um carpinteiro que curou, salvou, ressuscitou pessoas e morreu pelos nossos pecados na cruz. A Bíblia nos incentiva a imitar Cristo, mas deixa claro que não somos Ele, pois só somente Ele é Deus. Da mesma forma, o Super faz sim referência à mitologia grega, mas ele é um herói, como Hércules, como Perseus. Ele não é um deus como Apolo ou Zeus. Ele voa, é super forte, é indestrutível, sim, mas não vive acima de nós nos céus. Ele é super poderoso, mas ainda é humano, é falho e assim como um bom cristão, ele é próximo de nós, ele tem empatia, ele nos ama, ele está entre nós, não está longe de nós, perto. E esse é outro ponto no qual o Snyder errou: a humanidade do Superman. 3. O que faz o Superman humano? Bom, se a gente diz que o Snyder errou, nós vamos apontar onde e como que poderia ser melhor. Uma pergunta rápida para vocês. Se o Clark cruzasse com um ônibus cheio de crianças afundando em um rio, o que vocês acham que o pai dele, Jonathan Kent, aconselharia ele a fazer? Opção número 1. Salvar as crianças, pois devemos sempre fazer o que é certo? Usar nossos poderes para o bem? Ou, opção número 2. Deixar as crianças ir de base. Elas que se lasquem. E aí? O que o pai do Super, o homem que ensinou esse alienígena superpoderoso a ser humano, o que esse cara aconselharia a ele? Pois é, para o Snyder, Jonathan Kent diria que Clark deveria dar as costas e deixar um bando de crianças se afogar. I don't give a shit, I don't give a fuck. I don't give a shit, I don't give a fuck. Now if I give a shit, I might just give a fuck. E o que isso tem a ver com a essência do Superman? Para piorar, o pai de Clark se contradiz expondo sua própria vida em risco diante de um tornado para salvar um cachorro. Ou seja, para salvar crianças ele acha errado. Não podemos nos expor. Salvar um cachorro? Bom, daí a gente começa a pensar, acho que daí a gente pode expor a nossa vida em risco. Como assim? E para piorar, na sequência dessa mesma cena, o cara que disse pro Clark não salvar crianças, mas se arrisca para salvar um cachorro, pede pro próprio filho não salvar ele. Ou seja, não pode salvar a criança, mas pode se arriscar para salvar o cachorro, mas não pode salvar o pai. Jonathan, meu amigo, você precisa se decidir. É por isso que o Superman do Henry Cavill é tão confuso, é tão depressivo, é tão perdido no mundo. Por isso que ele sofre de crise existencial. O pai dele deixou ele confuso, cara. E como que o Superman faz então para ser mais humano? Isso é fácil, pois não preciso dar a minha opinião, mas sim a de alguém que já trabalhou com o Superman e teve muito sucesso. Esse cara é o Bruce Timm, o homem por trás da série animada do Batman, do Superman, da Liga da Justiça e da Liga da Justiça Sem Limites. E olha o que ele falou. No, it's like you don't really have to reinvent those characters really from the ground up, because they're archetypes that have been around for 60 some odd years, and there's a good reason they've been around for 60 some odd years. They're good archetypes, you know, they work. Like I said, Superman is all about his supporting characters. They help make him relatable. To these two people, he's their son. To Lois Lane, well, when he's Superman, he's somebody she secretly loves, and when he's Clark Kent, he's a rival, you know. All these supporting characters serve to kind of show you a different side of Superman and make him more human. Para ele, o que ajuda a trabalhar a humanidade do Superman
são justamente os humanos que o cercam. Por que o Super deveria se importar com nós? Porque, cara, a esposa dele, a Lois Lane, é humana. O melhor amigo dele, o Jimmy Olsen, é humano. Os pais dele, John e Martha Kent, são humanos. Os demais heróis com quem ele faz parceria na Liga da Justiça também são humanos. E claro, o Superman, o Clark, o lado fazendeiro do Kansas dele é humano. Claro, ele não é biologicamente humano, eu não tô falando disso, mas o coração dele é humano. Clark não é apenas um disfarce, uma crítica ao ser humano. Isso aí surgiu lá no filme do Kill Bill, que é um filme cínico, feito pelo Quentin Tarantino, um cara que não acredita em bondade, não acredita em super-heróis, um cara nihilista. Essa visão de que o Clark é uma crítica à humanidade, isso aí nunca esteve nas HQs, não teve lugar nenhum. O Clark é a verdadeira pessoa, o Superman é o disfarce. Clark não cresceu em Krypton, em uma sociedade de milhões de anos à nossa frente. Ele cresceu numa fazendinha no interior, cara. Ele é um cara simples, um cara gente boa, ele é uma boa pessoa. Tudo que ele quer é ser feliz e ser amado, ele quer poder ajudar as pessoas, só isso, ele é humildão. Mas para trabalhar esse aspecto do Superman, é preciso desenvolver os personagens humanos à sua volta, e não apenas a Lois Lane. Porque nem isso o Zack Snyder desenvolveu. Você saberia descrever a personalidade da Lois Lane do Zack Snyder? Porque a Lois Lane do Christopher Reeve, ela era atrapalhada, humorística e destemida. A Lois Lane da televisão lá, do Superman e Lois lá, ela era mais sensual, mais forte, mais sutil. A Lois Lane, cara, do Smallville tinha personalidade, ela era desbocada, ela era um pouco mais agressiva, um pouco mais sarcástica. Qual é a personalidade da Lois Lane do Zack Snyder? É só uma ruiva gasosa que fica lá com a cara assim de choro. Ai, Superman, eu tô molhadinha. Cara, mas enfim, não basta desenvolver apenas a Lois, tem que desenvolver todo o planeta diário. Sabe aquela sensação legal que você tem quando vê o Peter Parker entrando no Clarim Diário? Aí tá o Jonah Jameson lá, ranzinza, esbravejando, sendo engraçado, e todo aquele clima divertido da redação do Clarim Diário. Pois então, o planeta diário é assim também, pô. O Perry White, o chefe do Clark, ele é igualzinho o Jameson, ele é poucas ideias, ranzinza, é super exigente, é um cara engraçado. O Jimmy Olsen é o melhor amigo do Clark, tanto que já teve até sua própria HQ chamada Jimmy Olsen, o melhor amigo do Superman. E ele é engraçado, cara, ele traz alívio cômico com seu jeito atrapalhado, ele simboliza nós nerds que amamos o Superman e gostaríamos que ele fosse real, gostaríamos de conviver com ele. Além disso, também tem os pais do Super. Toda vez que o Superman precisa de conselho, cara, ele voa até Smallville e busca pela sabedoria do seu pai, do seu velho, do seu veterano. Ele é um cara simples, cara. E é claro, também há o próprio Clark, um rapaz bom, como eu já falei, tímido, humilde e que aprendeu que deve sempre fazer a coisa certa, mesmo que todos fiquem contra ele, mesmo que todos deem risada dele, mesmo que achem ele brega, mesmo que achem ele ultrapassado, ridículo. Cara, e acredite, esse tema já foi, cara, alvo de uma das melhores HQs do Superman, da qual já falamos aqui 1000 vezes, que possui um filme animado que é muito fiel e muito legal e que vocês precisam conferir, que é Superman contra Elite. Ou, se você procurar HQ, significa o que tem de tão engraçado sobre verdade, justiça e o jeito americano. Se você procurar pela versão da HQ ou pelo filme, cara, você vai estar conferindo as melhores histórias do Superman, que aborda essa questão de como o Superman ele é anacrônico, ele é antigo, ele é clássico, ele é brega de propósito, porque o bem é imutável, o bem é sempre o bem. Aquilo que Jesus Cristo pregou 2000 anos atrás, ainda é o bem ainda hoje, 2000 anos depois. Então o cara que representa o bem, ele não pode mudar, não pode ficar moderninho, ele não pode ficar mais brabinho, mais nervosinho, mais matadorzinho, isso não pode acontecer. E o Snyder trabalhou isso no filme dele? Não, o Clark dele era um bombadão com cara de vilão, cara, e a Lois dele era só, como eu disse, já uma modelete sem sal e sem personalidade. Jimmy Olsen, Perry White, Planeta Diário, cara, eles têm menos tempo de tela que o dono do caminhão que o Clark arrebentou. Enfim, o Super sem humanidade não é um Super, ele acaba reduzindo a uma versão morna e sem sal do Omni-Man, ou do Homelander, ou de sei lá quem, do Invencível. Ai, Joca, mas o Clark do Snyder ele sofre, ele é humano, ele sofre pela mãe dele, sequestrado e derrotado pelo Batman, até morre por nós. Você está errado, refutado, será mesmo? Sim, Snyder trabalha algumas fraquezas do Superman, mas de novo ele usa a ideia certa, mas executa do pior jeito possível. Vejam bem, o Superman fraqueja sim, mas ele fraqueja no campo emocional, ele é uma pessoa simples, humilde, então o coração dele pode ter fraqueza. Agora ele, tipo assim, ele não é perfeito, ele se irrita, ele se precipita, discute com a Lois, às vezes perde a paciência, às vezes chega até a chorar, cara, tem tantos painéis do Superman chorando, mas ele, cara, ele jamais fraqueja no campo da moral.
Ele nunca diria que é impossível ser bom, que o negócio é meter o louco mesmo, que é desistir de tudo. Não importa o quão triste esteja, o quão pesado seja seu fardo, ele jamais deixa suas convicções de lado. O Superman sempre faz o que é certo, mesmo triste, mesmo nervoso, mesmo que de uma forma humana, mesmo que doa, mesmo que seu coração esteja cheio de raiva, ódio, tristeza, ele ainda vai ser fiel aos seus ideais. O Super do Snyder já começa sua carreira matando o General Zod, depois mata criminosos para salvar a Lois. Mas aí implica com o Batman, porque o morcegão tortura os criminosos ali com um punho de ferro ali em Gotham City, cara. Às vezes manda eles de arrasta. Cara, mas que hipócrita, o Superman não faz a mesma coisa? Não matou o Zod, não matou os terroristas lá no início do Batman vs Superman, por que ele tá implicando com o Batman? Mas logo em seguida, ele decide matar o Batman. Ou seja, o Superman herdou essa confusão aí do pai dele e do pai adotivo de Jonathan Kent. E pelo bem da própria mãe dele, ele diz que ninguém permanece bom nesse mundo. Só que aí vai lá e se sacrifica para derrotar o Apocalipse. Ou seja, ele se contradiz. Essa inconstância na mensagem que o Snyder quer passar é que dá o problema. Parece que ele quer dizer uma coisa e o personagem do Superman quer dizer outra. E o que ele quer dizer, o que o diretor Zack Snyder quer dizer, não combina com o que o Superman quer dizer. O Superman do Snyder se contradiz a toda hora, cara. Parece que ele tá sempre hesitante com suas convicções. E a única coisa constante nele é sua expressão de choro ou aquela cara, assim, de Homelander psicopata com os olhos vermelhos. Essa é a única coisa que é constante. E o slow motion, claro, só isso. Enfim, acho que o Snyder cometeu essa série de erros porque, assim como o resto de Hollywood, ele não entende o Superman. Ele vê apenas o Deus, o alienígena, o superpoderoso, a arma de destruição em massa. Ele não enxerga o herói, o garoto do Kansas. Apenas o alien, não o humano. E quando ele tenta explorar a humanidade do personagem, escolhe a pior abordagem possível. Acho que isso se deu aí ao fato de que o que ele queria mesmo era adaptar Injustice, que é a pior HQ já lançada pela DC, na minha opinião, a HQ mais desrespeitosa que o Superman. Bota a Mulher Maravilha pra quebrar o braço do Superman, bota o Alfred, o mordomo do Batman, pra espancar o Superman quase até a morte, cara. E há rumores que o Snyder ainda ia transformar o Superman em vilão, num peão do Darkseid, e fazer o Batman engravidar a Lois, e aí nós teríamos uma versão DC de Crepúsculo. Graças a Deus cancelaram o Snyderverse. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido os argumentos, tá? Deixe o like, ative o sininho, hypem o vídeo aqui, ó. Vão nos comentários, puxa pro lado, cliquem em hypar. Aproveita que nós estamos aí prestes a estrear o novo filme do Superman aí, que vocês não tem alta, e hype esse vídeo, beleza? E claro, vou pedir que vocês se inscrevam no canal. E se você concordou com a gente, gostou da forma que a gente argumentou, cuidado, você pode ser um nerdola. E se isso for o caso, ó, é melhor você se juntar a essa tropa que cada dia cresce mais. Enfim, muito obrigado pela atenção de sempre, até a próxima e fiquem com Deus, meus queridos.